Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Medidas e Avaliação em Educação Física. Eu sou a professora doutora Eliane Gonçalves, vou estar acompanhando vocês durante toda essa disciplina, nas aulas conceituais, nas aulas ao vivo, e eu gostaria muito de que vocês aprendessem todo o conteúdo, aprendessem também, né, não só aprender, mas guardar esse conteúdo de Medidas e Avaliação em Educação Física, que é tão importante para a nossa área, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre introdução às medidas e avaliação em educação física. Para a gente ter um pouquinho do roteiro, de um pensamento cronológico, do que vai acontecer nessa disciplina, né, principalmente nessa primeira unidade, o que a gente vai falar nessa unidade 1? Primeiramente, a gente vai entender a diferença de teste, medida e avaliação. Nossa, professora, tem diferença entre essas três variáveis? Tem diferença. Teste não é a mesma coisa que avaliação, medida não é a mesma coisa que avaliação e nem medida é a mesma coisa que teste, tá? Aí depois a gente vai aprender um pouquinho sobre o delineamento das fases de avaliação. Como que acontece essa minha fase de avaliação? O que eu preciso fazer? Quais testes que eu preciso aplicar? Quais variáveis que eu preciso mensurar ou medir no meu avaliado, no meu aluno? Tá? Depois a gente vai aprender um pouquinho sobre erro de medida, que existem erros, por mais fidedignos que sejam os testes, por mais fidedigno que seja a mensuração da medida, acaba por acontecer erro, né? E pode acontecer erro de medida, seja pelo teste ou pelo avaliador. A gente vai aprender um pouquinho sobre a reprodutibilidade, como que se reproduz, né? Qual é a fidedignidade desses testes intra-avaliador e inter-avaliador, que existe diferença. Qual a validade, como que um teste é válido, tá? As funções dos testes, para que eu utilizo o teste, para que eu faço as medidas no meu aluno, no meu avaliado. E por fim, um pouquinho da estatística básica, tá? Nossa, professora, eu vou aprender sobre estatística, eu fugi dos números. Sim, a gente vai aprender e a gente vai ver que a estatística acaba por estar muito perto da gente, né? Na situação mesmo diária de vida. Então, primeiramente, o que é teste? Teste, ele é caracterizado como um instrumento, um procedimento ou um tipo de técnica que te permite avaliar alguma coisa. Então, um teste, vamos pensar, por exemplo, no teste de estatura. Qual é o teste de estatura? Eu vou aferir, né? Eu vou medir a estatura desse meu avaliado por um tipo de instrumento. Esse instrumento é o meu teste, tá? Por exemplo, uma prova. Que tipo de avaliação que é? Por questionário. O questionário é o meu teste, tá? É o meu instrumento que eu vou aplicar nesses alunos para eu conseguir identificar uma determinada variável, que no caso seria a nota do aluno, por exemplo. Um teste de Cooper, que a gente vai ver na unidade 4, que por ele a gente consegue avaliar o consumo máximo de oxigênio. Esse teste o aluno precisa percorrer a maior distância possível em 12 minutos. Então, qual é o instrumento? É o teste de Cooper para eu analisar uma determinada variável. E o teste de sentar e alcançar é um outro tipo de exemplo, que é um teste que eu consigo avaliar a flexibilidade do meu aluno. Então, para a gente entender, teste é instrumento ou a técnica que, por ele, eu consigo obter determinados resultados. Medida. O que seria medida, professora? A medida, ela é o resultado que eu vou ter coletando, né, esses resultados, o resultado que eu vou ter de acordo com o instrumento ou a técnica que eu utilizei. Então, é uma variável que normalmente é por valor numérico, né? Que identifica o resultado que eu obtive por meio da aplicação daquele teste. Então, se a gente for parar para pensar no teste de estatura, por exemplo, qual é a minha medida que eu vou conseguir identificar aplicando o teste de estatura? É a estatura em centímetros. Essa é a medida que eu vou ter com a aplicação desse teste. Se a gente for pensar também no questionário, na prova, qual é a medida que eu tenho aplicando uma prova para o meu aluno? É a nota dele, que é um valor numérico, tá? E aí, por fim, a avaliação. O que seria a avaliação? A avaliação, ela determina a importância do valor da informação coletada. Então, por exemplo, vamos pensar que eu fiz esse teste, essa prova com esse meu aluno,
e ele obteve uma nota. A prova dele, a nota final, a nota máxima que ele deveria tirar era 100, mas esse meu aluno tirou nota 1. Essa minha nota 1, ela vai ser comparada com a minha nota 100, né? Vocês concordam comigo. A nota 1 comparado com a nota 100 é uma nota ruim. Então, a avaliação é isso, é eu avaliar esse valor, essa variável, essa medida que eu tive, comparando com algum ponto de corte ou algum tipo de referência, tá? Então, aprendemos teste, medida e avaliação. Aqui tem um exemplo também da avaliação, ó. O sujeito ele é classificado como sendo de estatura baixa, média ou alta. Então eu apliquei o meu teste de estatura lá, né, que eu utilizei um instrumento, tive a medida que foi a estatura em centímetros ou a estatura em metros e agora eu posso comparar, avaliar essa estatura desse meu aluno. Ah, ele tem uma estatura baixa quando comparada a atletas de basquetebol, por exemplo, né? Ou ele tem uma estatura alta quando comparada a ginastas. Então é sempre eu comparar com algum tipo de referência. E aí nós passamos para as fases de delineamento. Como que eu consigo planejar a minha avaliação? Como que eu consigo planejar as medidas? Né? Como que eu consigo fazer uma coleta de dados para que eu tenha uma pesquisa com os alunos da minha escola, ou para que eu tenha uma pesquisa com os meus alunos da academia, por exemplo, né, para eu saber uma média do IMC, do Índice de Massa Corporal. Então a gente tem 4 tipos de fase de delineamento. Tá? A primeira fase, ela é a fase de delineamento ou planejamento da avaliação. Depois a gente passa para a fase de obtenção das medidas. Aí a gente passa para a fase de interpretação das medidas ou obtenção das informações. E, por fim, a fase de aplicação dessas informações obtidas. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre cada uma delas. Primeiramente, a fase de delineamento ou planejamento da avaliação. Essa fase de delineamento, ela é, na verdade, a escolha das minhas variáveis. Então, o que acontece? Primeiramente, eu vou precisar escolher as variáveis que eu quero obter no final da minha avaliação. Tá? Então, eu quero avaliar o índice de massa corporal nos meus alunos dessa série que eu trabalho. O que eu preciso? Saber qual teste que eu vou utilizar, né, para identificar esse índice de massa corporal, que tipo de balança que eu vou utilizar, estadiômetro, tá? Então, eu delinear todas as minhas variáveis, todos os meus testes para eu conseguir aplicar isso depois. Então, depois, com esse delineamento, aqui a gente tem um exemplo, ó, por exemplo, a avaliação da composição corporal, por meio do personal trainer. Então, ele identificou que ele quer analisar a composição corporal do aluno dele, ou eu identifiquei que eu quero analisar o índice de massa corporal do meu aluno lá da minha escola, tá? Então, a gente vai utilizar do quê? O personal trainer, para avaliar essa composição corporal, normalmente ele faz as medidas das dobras cutâneas por meio de adipômetro. Essa já é a variável que ele vai obter, tá? E no caso do índice de massa corporal, seria a massa corporal, aferir a massa corporal, medir a massa corporal desse meu avaliado, desse meu aluno, e também a estatura dele para eu conseguir ter os resultados do índice de massa corporal, que a gente vai aprender também um pouquinho mais para frente. Então, pensei, delineei esse tipo de avaliação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse teste para eu poder coletar, para eu poder ter essa variável. Então, eu vou aplicar os testes propriamente ditos para eu obter esses meus resultados. Então, eu pensei lá no personal trainer, que ele pensou em fazer e em medir a dobra cutânea daquele aluno. O que eu vou ter agora? Eu vou aplicar o meu teste, aplicar com o adipômetro e verificar qual é a dobra cutânea desse meu aluno, tá? Ou quais são as dobras cutâneas para eu depois ter o percentual de gordura corporal. Ou, então, eu quero identificar o índice de massa corporal do meu aluno lá da minha escola, eu analisei, né, vi quais os testes que eu preciso e agora, de fato, eu vou a campo e vou coletar essas minhas informações. Terceiro, fase de interpretação das medidas. E agora? Identifiquei o meu teste, fui lá e coletei. E agora, como que eu vou interpretar essas medidas? Tá? Então, a terceira fase é para eu interpretar ou obter informações referentes a essa medida, tá?
Alguns exemplos, verificação dos valores de referência. Então, muito bem, eu coletei as dobras cutâneas dos meus alunos de personal trainer. E agora? Agora eu preciso comparar. Será que ele está com percentual de gordura alto? Será que ele está com percentual de gordura baixo? Será que ele está com uma quantidade de massa muscular ideal para a idade, para o sexo, né? E aí, no caso do meu aluno de índice de massa corporal, por exemplo, lá da escola, eu identifiquei que ele está com sobrepeso, de acordo com alguns pontos de corte que já tem na nossa literatura, tá? Então, essa fase é uma fase para eu conseguir interpretar as minhas medidas. E, por fim, a fase de aplicação das informações obtidas. Muito bem, coletei, agora eu vou fechar minha pasta lá e não vou fazer mais nada com esses resultados. Não, né? Pesquisa não é para isso, por quê, pessoal? Além da gente demandar tempo, a gente demanda recursos financeiros e a gente precisa aplicar esse tipo de questão, né, para a gente desenvolver intervenções e ações que sejam efetivas. Então, muito bem, pensando no meu personal, eu coletei, percebi que ele está com percentual de gordura alto. Eu vou fazer um programa de treinamento físico para que ele possa diminuir esse percentual de gordura. Tá? No caso do índice de massa corporal dos meus alunos, eu identifiquei que eles estão com sobrepeso. O que eu faço agora? Eu preciso fazer ações que sejam específicas para que eles pratiquem maior atividade física, um nível maior de atividade física, que tenham uma reeducação alimentar. Então, nessa fase, eu vou precisar aplicar, fazer ações práticas e efetivas para conseguir intervir nesses resultados que eu obtive, tá? Então, aqui a gente tem o percentual que eu já disse anteriormente para você. E aí a gente passa para os pontos a serem considerados. Que pontos que eu preciso considerar quando eu vou aplicar um tipo de teste? Nós temos 3 pontos muito importantes que precisam ser analisados e interpretados antes da gente, de fato, ir a campo, tá? Erro da medida, fidedignidade e validade. Vamos começar com o erro da medida. Nós temos 4 erros de medida que podem ser vistos, né, que podem ser controlados. Primeiramente, o erro sistemático instrumental. O que seria isso, professora? O erro instrumental, a gente já vê que é pelo instrumento, né? Então, é um erro que vem do instrumento. O que seria isso? Eu não calibrei o meu equipamento. Eu fui lá, identifiquei que eu quero analisar o índice de massa corporal daquele meu aluno da escola. E peguei uma balança que estava parada há 5 anos lá na escola, fui lá e coloquei para o aluno se pesar. Não calibrei essa balança, não sei se de fato ela está mensurando a variável corretamente, ou seja, mensurando o peso corporal do aluno corretamente. Eu preciso calibrar esse equipamento. Outra coisa, o adipômetro que está aqui, que é um exemplo, né? Aparelho que vai fazer a mensuração das dobras cutâneas. Eu não calibrei, ele está descalibrado. Aqui, quando ele está descalibrado, é um número 0 que tem aqui. Normalmente, esse ponteiro vai estar mais para cá, significa que ele não está correto, tá? Então, esse é um erro sistemático instrumental. E aí, o erro sistemático teórico, que vem decorrente da utilização de fórmulas ou condições que não sejam apropriadas para aquele tipo de tarefa. O que seria isso, professora? Eu fiz a mensuração das dobras cutâneas do meu aluno e agora eu quero saber o percentual de gordura corporal. Só que o meu aluno, ele é adulto. E aí eu vou lá e utilizo uma fórmula de criança. Tá correto? Não, não tá correto, né? Porque essa fórmula de criança, ela foi validada com crianças e não com adultos. E a gente sabe que a composição corporal de crianças, adolescentes, adultos e idosos é totalmente diferente. Então, esse seria um tipo de erro sistemático teórico, que vem de teoria, ou seja, eu utilizar fórmulas que já tem na teoria, na literatura, erroneamente. Erro sistemático ambiental, ou seja, de ambiente, para a gente conseguir decorar, apreender, tá? Então, eu utilizo, vamos pensar que eu quero fazer um teste para identificar o consumo máximo de oxigênio do meu aluno.
E aí eu coloco o meu aluno meio-dia, embaixo de um sol de Maringá, que normalmente está 40, 45 graus. Não, estou exagerando, mas normalmente está 40 graus aqui, tá? Coloco ele para correr 12 minutos num sol do meio-dia a 40 graus. Eu estou fazendo correto? Não, não estou fazendo. Por quê? Quando está muito calor, a pessoa transpira muito mais, demanda muito mais de oxigênio e essa mensuração da variável que eu quero ter, ou seja, o valor do consumo máximo de oxigênio, ele pode ter interferência por causa do meu ambiente, tá? Aqui também a gente vê quadra, pista. Então eu vou aplicar um teste, aquele teste vai e vem, que possivelmente vocês já devem ter ouvido falar, ou o teste ioiô, que é uma distância de 20 metros de 2 cones. Aí eu coloco o meu aluno para correr numa quadra toda esburacada, cheia de buraco, com desnível. E aí o aluno precisa fazer todas essas curvas para correr de um cone ao outro. Possivelmente, a minha variável não vai ser tão fidedigna se eu tivesse uma quadra toda linear, lisa, tá? Com piso adequado. Esse é o erro sistemático ambiental. Erro sistemático observacional. Falhas do avaliador na leitura ou manuseio do equipamento. O que é isso? Peguei aquele meu equipamento, eu lembrei de calibrar a minha balança, professora. Mas aí eu olho na balança, ao invés de eu ver um peso corporal, uma massa corporal de 50, eu vejo uma massa corporal de 55. E aí vou lá e anoto. Esse é um erro sistemático observacional, ou seja, o professor olhou e anotou erroneamente. E aí, ao invés de 50, a criança teve 55 quilos. Ou dobra cutânea, eu vi lá 5 milímetros. E aí fui lá e anotei 50 milímetros, tá? Esse é o erro sistemático observacional. Passamos para o fidedignidade. O que é fidedignidade, professora? Nível de consistência dos resultados no decurso da realização do teste na mesma condição, em condições diferentes ou por avaliadores diferentes. Nossa, eu não consegui entender. Fidedignidade é o mesmo resultado independentemente do jeito que você meça ou quem meça. É isso que você precisa entender. Fidedigno é eu avaliar, ou a pessoa que está aqui do lado, o meu colega, Carla avaliar aquele aluno, Ricardo, Patrícia, todo mundo avaliar a dobra cutânea daquele meu aluno e dar o mesmo resultado, 5 milímetros, por exemplo. Tá? Isso é fidedignidade. E aí a gente passa fidedignidade intra-avaliador, tá? O que é intra-avaliador? É o mesmo avaliador fazendo várias vezes a mesma medida em situações ou momentos diferentes e o resultado ser o mesmo. Por exemplo, eu vou lá e coleto a dobra cutânea do meu aluno hoje, dá 5 milímetros. Vou lá amanhã, depois, hoje às 5 horas eu coletei e coleto amanhã às 10 horas da manhã a mesma dobra cutânea, 5 milímetros. Semana que vem a mesma dobra cutânea, 5 milímetros, ou seja, eu estou sendo fidedigna. Faço a pegada da dobra cutânea exatamente como deve ser, no local que deve ser, faço o ponto anatômico corretamente e isso vai me dar um resultado fidedigno. Fidedignidade interavaliador é a mesma medida, pense nessa dobra cutânea, avaliada por diferentes pessoas. Então a Eliane vai lá, faz a medida da dobra cutânea, 5 milímetros. A Carla, minha colega, vai lá, faz a medida da dobra cutânea, 5 milímetros. Meu outro colega, 5 milímetros. Isso é fidedignidade interavaliador. Passamos para a validade. O que seria um teste válido, tá? A validade, na verdade, assim, a característica da validade é a apropriação de determinado teste com o intuito de verificar se esse teste é adequado para fornecer boas medidas da variável. O que a gente pode resumir com isso? Se o teste, quão bem o teste mede aquilo que eu quero medir. Então, quão bem um teste de estatura mede a estatura, que é o que eu quero medir, tá? É isso que é validade. É quão bem aquele teste mede a variável que eu quero mensurar. E aí, os critérios de seleção dos testes quanto aos aspectos práticos. A gente precisa entender que antes de eu aplicar o teste que eu quero mensurar, eu preciso ter alguns pensamentos, algumas características antes, eu preciso analisar. Primeira coisa que eu preciso ver,
Quais equipamentos que eu tenho à minha disposição? Então, eu sou uma professora da escola e eu quero fazer o índice de massa corporal dos meus alunos. Aí, vou lá no estoque lá da escola, guardado, não tem balança, não tem estadiômetro, não tem fita métrica, se eu quiser fazer outro tipo de variável, e aí? Não consigo fazer essa avaliação. Tá? Ah, mas eu quero então fazer a bioimpedância do meu aluno lá na minha academia. Eu tenho esse teste? Tenho. Então, muito bem, posso aplicar. Tá? Se eu tenho a balança lá na minha escola, posso aplicar. Tenho a balança e estadiômetro? Ótimo, já consigo identificar o índice de massa corporal desse meu aluno. Quais as instalações para a realização do teste? Isso é muito importante, pessoal. Então, eu quero fazer um teste, por exemplo, na escola, com os meus alunos, que eles façam esse teste ioiô, que eu falei para vocês, vocês vão conseguir identificar mais tarde, caso vocês não conheçam. Quero fazer esse teste de 20 metros, correr uma distância de 20 metros de um cone ao outro. E aí eu tenho aquela quadra esburacada que eu falei para vocês. Será que é ideal eu fazer esse tipo de teste? Será que não tem um outro teste que eu poderia utilizar que mensura a minha mesma variável, que prediz a mesma variável? Tá? Então, eu preciso identificar se as minhas instalações elas são apropriadas para eu realizar esse teste. Qual é a equipe técnica treinada para a execução do teste? Ah, muito bem, eu sou treinada, consigo fazer, sou antropometrista, mas eu tenho uma equipe que não está treinada não, vou colocar eles lá para coletar. Será que é fidedigno isso? Tá? Então, eu preciso ter uma equipe técnica que seja treinada, tá? Para eu avaliar essas mensurações, senão você mesmo pode avaliar, por mais que demanda mais tempo, mas você precisa ter certeza que aqueles resultados serão fidedignos, tá? Quanto tempo temos para cumprimento do teste? Ou seja, eu tenho 50 minutos essa aula, eu vou utilizar minha aula de educação física, 50 minutos eu vou correr, e aí eu faço tudo corrido e... Não, né? Então, eu preciso de tempo, eu preciso de programação, eu preciso da quantidade de aulas que eu possa aplicar esses testes, fazer realmente um planejamento para eu avaliar corretamente e ter esses bons resultados. Quantas pessoas nós vamos avaliar? Tá? Isso é muito importante também e a gente vai conseguir identificar mais para frente com a estatística. Tá? Então, quantas pessoas eu quero avaliar? Quero avaliar apenas a minha sala de aula, que tem 30 alunos? Quero avaliar os meus 5 alunos da academia que fazem em determinado horário junto? Quantas pessoas eu quero avaliar? As utilizações dos testes devem proporcionar a capacidade de discriminar os avaliados em diferentes categorias. Ou seja, o teste que eu vou aplicar, ele precisa ter diferentes categorias. Então, por exemplo, o índice de massa corporal que eu vou utilizar em todos os meus exemplos, que é mais fácil para vocês aprenderem. Índice de massa corporal, ele é separado em categoria baixo peso, peso normal, sobrepeso e obesidade. Então, ele é um teste que me proporciona discriminar os meus avaliados em diferentes categorias. Ser específico ao grupo de pessoas avaliadas. Então, eu preciso avaliar o índice de massa corporal, eu quero avaliar em crianças. Aí eu vou lá e faço a comparação na minha referência, que tem os pontos de referência, lá o ponto de corte, na Organização Mundial da Saúde, e vejo que eu vou comparar o índice de massa corporal de crianças, mas eu vou lá no ponto de corte de adultos. Não posso fazer isso, então ele precisa ser específico para o meu grupo de pessoas. Direcionar a prescrição do treinamento físico esportivo e, igualmente, as aulas de educação física escolar. Então, ele precisa direcionar essa prescrição do treinamento físico, ela precisa ser efetiva, tanto em ambiente escolar, como fora desse ambiente. Tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido sobre o início, de como fazer essa avaliação das medidas, tá? A gente vai conseguir identificar outras medidas mais para frente e a gente vai continuar com a introdução à bioestatística.